Bom, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, quantos acharam podem dizer amém? A palavra do Senhor, irmãos, diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Vamos ler todos juntos? Amém? Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Pai querido, esta é a tua palavra, conduza-nos, ó Deus, na explicação e na aplicação da mesma, porque sem a revelação do teu Espírito Santo, ó Pai, sem a tua condução, não iremos aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, e nos dê atenção, corações atentos, ouvidos atentos, para ouvir o que o Senhor tem a dizer à igreja nessa noite. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos amados, eu quero hoje, eu não vou dizer que eu vou encerrar a série de palavras que eu tenho ministrado sobre oração, porque pode ser que na próxima semana a gente continue ou não, mas por isso que eu não vou dizer que eu vou encerrar, pode ser que o Senhor nos direcione para outro assunto, para outro tema. Mas vamos supor que hoje fosse a última série de palavras sobre oração. Se fosse, eu vou terminar com essa palavra: a importância e o poder do amém. Amém? Porque no final de cada oração, todos nós dizemos amém. Uma palavra tão pequena, uma palavra tão curta, mas de um poder espiritual e um valor espiritual tão grande que poucos conhecem. E nessa noite, eu quero, debaixo da direção do Espírito Santo, acrescentar esse conhecimento espiritual na sua vida. E quero dizer que a partir de hoje, haverá mais amém em nossas orações. Haverá mais amém em nossos cultos. Haverá mais amém em nossas células. E você vai ver como isso vai mudar a sua vida. Já está mudando. E o texto que nós lemos fala sobre isso. Olha por que é importante dizer amém. Olha por que é importante dizer amém. A Bíblia diz: por quantas são as promessas de Deus? Quantas são as promessas de Deus? Em número, em quantidade. Você sabe que se você procurar na internet e pesquisar quantas promessas há na Bíblia, né? Quantas promessas? Uns vão dizer que tem 1.200 promessas. Outros vão dizer que tem 8.000 promessas. Outros vão dizer que tem 10.000. Não sei precisar para você quantas são. Nem a Bíblia diz quantas são. Não tem um versículo dizendo: há tantas mil promessas na Bíblia. Mas nesse texto está dizendo quantas são. Se 10.000 ou até 20.000, uma coisa eu sei: todas elas têm sim, têm o sim de Deus. Olha lá. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. O que significa isso? Significa que cada uma dessas promessas é para a nossa vida. Todas elas têm o sim de Deus. Ou seja, ele já liberou. Mas tem outra parte nesse versículo que nos ensina como que nós tomamos posse das promessas. E olha o que diz ali o versículo: porquanto por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então veja, o Senhor do céu envia as suas promessas, tantas quantas forem. Temos o sim de Deus. Mas aqui na terra, nós só tomamos posse das promessas quando nós dizemos amém. Ali, Deus dá a promessa, mas a gente só recebe quando diz amém. E muitas pessoas não valorizam esse amém, não entendem o poder do amém, de falar amém. Já reparou que às vezes você vai orar por uma pessoa e a pessoa não diz amém? Quem já passou por essa experiência? A pessoa pede oração e você ora por ela e você fica ali orando e a pessoa fica. Quem já passou por isso? Te dá uma agonia, sim ou não? Te deixa meio aflito, e me deixa aflito.
Porque ela não está dizendo amém. Já reparou que tem pessoas que numa pregação não dão amém uma vez? Elas entram mudas e saem mudas, caladas. Não dizem amém. Já reparou que tem pessoas que o irmão vai cumprimentá-la e falar: irmão, olha, esse ano vai ser um ano especial para você. A pessoa não diz amém. Então quero, a partir de hoje, irmãos, fazer com que assim, orar, pedir a Deus que você nunca esqueça mais essa palavra, a importância de dizer amém. O que significa a palavra amém? Você já sabe, não é? Assim seja. Assim seja. Muito bem. Interessante, sim, a palavra amém significa assim seja porque é o conhecimento natural, popular, e de fato é. Mas há uma profundidade nessa palavra, poderosa, espiritual demais, que eu quero ensinar para você. A palavra amém, na verdade, ela aparece em todos os idiomas. Todos. Todas as línguas do mundo têm no seu vocabulário a palavra amém. E o que é mais interessante, a pronúncia é a mesma. Em inglês, por exemplo, é amen. Entendeu? Em alemão é amen. Vou ficar por aqui. Então, mas a escrita pode mudar um pouco, mas a pronúncia é muito parecida. Então, e na palavra de Deus, a palavra amém, ela pode aparecer em duas partes de uma frase. Ela pode aparecer no início de uma frase ou no final de uma frase. Quando a palavra amém aparece no início de uma frase, ela significa o seguinte: em verdade, verdadeiramente, certamente. Ou seja, o que vai ser dito a partir desse amém é verdade. Quem é que usou essa expressão muitas vezes? O Senhor Jesus. Quando ele diz, em verdade vos digo. Quando traduziu-se a Bíblia para o português, no original, a palavra que aparece em verdade é amém. Que em hebraico se pronuncia aman. Interessante. Hebraico se pronuncia aman. Então, quando o Senhor Jesus diz, em verdade vos digo, Ele está dizendo, amém. Pode ter certeza, o que eu vou falar a partir de agora é verdade. Quando no início significa verdade. Quando a palavra amém, ou aman no hebraico, aparece no final da frase, tem o seguinte significado, que é o que vocês já falaram aqui. Qual o significado? Assim seja. Seja dessa forma para comigo. Aí nós perguntamos, que amém? Assim seja. No final de uma frase. Por quê? É feita uma afirmativa, é feita uma sentença, e eu tomo posse daquela palavra e digo, assim seja comigo. Amém? Muito bem. E a palavra amém no hebraico é aman, como eu disse para você. E a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia é em Gênesis. No capítulo 15, versículo 5, quando Deus faz uma promessa a Abraão, e chama Abraão para fora, e diz, Abraão, conta as estrelas, se é que você pode contá-las. E disse o Senhor a Abraão, ele fez uma promessa. Qual promessa que ele fez? Assim será a tua descendência. Qual foi a resposta de Abraão? E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Abraão disse, eu creio. Quando a palavra diz ali, creu ele no Senhor, aquela palavra no hebraico é aman. Então, amém significa uma ampliação do que comumente nós conhecemos como assim seja. Amém significa, eu creio. Eu creio. Porque Abraão disse, eu creio, amém, aman. Quem está compreendendo? Aí alguém pode pensar assim, pastor, mas eu não sabia que era tão importante falar amém nas orações, nas pregações, quando alguém libera uma palavra para mim. Diz para você que quando você diz amém, você está fazendo uma confissão de fé no mundo espiritual.
Você está declarando, eu creio. Agora, olha o que diz a palavra em Hebreus capítulo 4, versículo 1 e 2, acerca de pessoas que não falam amém. Talvez porque não entendem a importância de dizer amém, porque não tem a revelação que a partir de hoje você vai ter, ou simplesmente porque não tem o hábito de dizer amém. Mas olha o que diz aqui Hebreus capítulo 4, versículo 1 e 2. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, ou seja, fala da promessa, pareça que algum de vós fica para trás. O que ele está dizendo? A promessa foi dada a todos, mas tem algumas pessoas que ficam para trás, que não entram nessa promessa do descanso. É o que ele está dizendo. Ele fala, temamos por isso, ou seja, ele está dizendo, olha, eu temo que algumas pessoas fiquem para trás. E quem são essas pessoas que ficam para trás porque não entram na promessa? O versículo 2 explica. Porque também a nós foram pregadas as boas novas. Aí ele está dizendo, olha, nós recebemos a pregação do Evangelho. Como eles, ou seja, há uma comparação entre aqueles que receberam de um jeito e aqueles que receberam de outro jeito. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Por que essa palavra não trouxe proveito para eles? Porque não estava misturada com a fé. Como? Naqueles que a ouviram. Ou seja, aqueles que ouviram a palavra, ouviram, mas eles não responderam com fé, dizendo amém. Olha como é que é forte isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Mas ela só é ativada em nós quando nós falamos. Muitas pessoas não entendem a importância do verbalizar, do falar. Não é mentalizar, não é pensamento positivo, é falar, declarar. Há um poder muito grande nas palavras. A própria terra foi criada por Deus pelo poder das palavras. E disse Deus, haja luz. Então, irmãos, Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Então, dentro de nós também há essa ferramenta espiritual, que é a nossa língua, onde nós temos que falar aquilo que nós cremos. Por isso que a palavra diz lá em 2 Coríntios 4:13, está escrito, crie por isso, quem fala é porque crê. Crie por isso falei. E nós temos o mesmo espírito da fé. Nós cremos, por isso é que também falamos. E quando você fala amém, você está dizendo o quê? Eu creio, porque amã no hebraico é crer. Então toda vez que você ouve a palavra, e aquela palavra entra no seu coração, e você responde dizendo, amém, algo é gerado no mundo espiritual na tua vida. Você toma posse das promessas de Deus. Quem está compreendendo? É assim que Deus criou o ser humano. É assim que Deus escolheu que fosse. Nós temos que falar amém. Quem compreende isso, irmãos? Isso é tão importante, que isso destrava muitas coisas na nossa vida. Todas as promessas estão liberadas sobre nós. Deus já disse sim para cada uma delas. Mas para eu tomar posse, me apropriar delas e dizer assim seja, eu creio que é verdade, eu preciso dizer amém. Agora, quando nós vamos para o hebraico, aí aprofunda ainda mais o significado da palavra amém. Porque essa palavra amã no hebraico, você pode procurar no Google. Depois você pesquisa isso, que há muitos comentários que falam sobre isso, partindo dos originais da Bíblia, do hebraico. A palavra amã no hebraico, ela é um acrônimo de 3 letras, A-M-N, que cada letra dessa tem um significado, e o nome dessa frase em hebraico é El Melech Neman. Você não precisa gravar isso, é só saber que existe. O judeu que estuda a língua no original, porque hebraico, né, eles reverenciam muito essa palavra amém. Tanto é que todas as sinagogas judaicas, depois você pode pesquisar sobre isso, os judeus falam amém constantemente. Aman, 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 aman. Porque é muito poderoso. E esse El Melech Neman tem um significado, que significa
Meu Deus é um rei confiável. Meu Deus é um rei fiel. Então, quando nós dizemos amém, além de dizer assim seja, eu creio que será comigo, nós estamos falando um nome de Deus. Que Ele é um rei fiel. Que Ele é um rei confiável. Ou seja, com isso, amém, além de ser uma interjeição, quem sabe do português da gramática sabe que interjeição é quando você quer expressar uma emoção, uma exclamação, você usa uma interjeição, não é isso, professor de português? Correto? Ok? Pode usar no início da frase, oba! Chegou. Uma interjeição, oba. Então, o amém, de certa forma, é uma interjeição, porque você está dizendo, assim seja. Amém. Mas aqui está dizendo que o amém é muito mais do que uma interjeição. Amém é um nome próprio. Amém é o nome de uma pessoa. Amém é o nome, é um dos nomes redentivos de Deus, aonde dá vida a esse nome. Por isso que amém é muito poderoso. Porque toda vez que você fala amém, você está invocando o nome desse Deus que é rei, que é confiável, que é fiel. Aí onde está escrito isso, pastor? Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Olha o que a palavra, o seu amém nunca mais vai ser o mesmo depois de hoje. Aí, dá vontade de falar amém. Olha o que diz Apocalipse 3, 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas vos diz o amém. Artigo definido o, se referindo a um sujeito que aplica um verbo dizer. Caramba, fui longe agora na gramática. Mas só quem aplica o verbo é um sujeito. Quem é o sujeito? O amém. O que ele faz? Ele diz. Mas há um predicativo do sujeito. Caramba. Fui longe agora, não fui, professor? Esse sujeito, ele é uma pessoa, ele é uma testemunha fiel e verdadeira. Aleluia! E há um advérbio de modo ali. Não, de tempo. Aleluia. Está desde a criação de Deus. Quando você diz amém, você está falando o meu rei, o meu Deus, que é fiel, que é verdadeiro, que é testemunha fiel, que está desde o princípio da criação. Ele me garante que todas essas promessas têm o sim de Deus para a minha vida. Então eu digo amém. Amém. É o Melech. O meu Deus é um rei. Então quando você diz amém, você está dizendo: eu tenho um Deus que é um rei, e esse rei tem um trono. Quem está no trono governa, quem está no trono tem o controle. Aconteça o que acontecer aqui nessa terra, meu Deus não perdeu o controle. Amém. Quando eu digo que o meu Deus é um rei que assumiu o controle, que tem um trono, e digo também que Ele é um Deus confiável, eu digo que eu posso confiar nele. Ele não vai me abandonar, não vai me desamparar, não vai me desapontar, não vai me decepcionar, porque Ele é confiável. Eu posso confiar nele. A palavra diz em Salmos 27, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Fazer menção do nome do Senhor é dizer amém. Isso é muito poderoso. Então quero dizer para você que nós podemos falar amém de maneira mecânica. Pastor, já que tem que falar amém, eu vou falar amém, 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 amém. São quantos améns por dia, pastor? Amém, amém, amém. Podemos falar de maneira mecânica, mas você pode falar também
Quando você ouve a voz desse Deus falando no seu coração, e naquela hora, naquele momento, a palavra vem como uma flecha dentro do seu coração, vem como uma resposta de Deus, e você não consegue se conter, e você fala amém. Naquele momento você é tomado por um poder espiritual, por uma glória de Deus, por uma presença de Deus tão grande, porque você está invocando o próprio nome do Senhor, e você está sendo cheio dele naquele momento. Diga glória a Deus. Aleluia. Então, o que significa amém? Significa, é uma verdade. Eu tenho certeza que será comigo, que essa promessa é para minha vida. E quem fez essa promessa é aquele que é fiel, aquele que é verdadeiro, que está desde o princípio da criação, aquele cujo nome é Amém. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Mas, para te ajudar a reforçar essa importância de dizer amém, eu quero usar mão aqui de duas ilustrações, para você não esquecer mais. A primeira ilustração é a ilustração do cartório. Diga, cartório. Para que serve o cartório? Para que serve o cartório, irmãos? Para autenticar, dar legitimidade a um documento. Você pode ter um documento perfeito, tudo escrito nos mínimos detalhes, mas se ele não tiver assinado, autenticado, registrado, ele não tem valor nenhum. Então, para que serve o cartório? Serve para legitimar, autenticar aquele documento. Olhando nessa perspectiva, o nosso coração é o cartório. E a nossa boca é a caneta. Quando você fala amém, você está legitimando, autenticando aquele documento. Aquela promessa que está escrita. Quantas promessas estão escritas na palavra de Deus? Mas se você não disser amém, você não autentica aquela promessa e logo não recebe. Quem está compreendendo o que eu estou falando? Agora, por outro lado, as pessoas, elas têm uma facilidade muito grande de autenticar as coisas ruins. Recebe uma notícia ruim, vai ao médico, no trabalho, um negócio que estava para ser concluído por algum motivo se interrompe. Aí o diabo apresenta um documento para você, dizendo: você é um perdedor, você é um fracassado, sua família vai acabar, vai faltar pão na sua mesa, olha a crise que está no mundo, você é o próximo. Aí o diabo coloca esse documento na frente das pessoas. Aí o que as pessoas fazem? Ai, meu Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? Deu tudo errado. Aí a pessoa começa a verbalizar as coisas ruins. E quando verbalizamos coisas ruins, estamos autenticando o documento do diabo. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Por isso que a partir de hoje, em nome de Jesus, quando o diabo vier com um documento para você assinar, você vai rejeitar. Você vai dizer: não, eu não aceito. Isso não é para mim. Eu fico com as promessas de Deus na minha vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Meu Deus é o dono do ouro e da prata. A porta que Ele abre ninguém pode fechar. Deus é fiel.
Aí eu vou confessando, eu vou declarando as promessas e vou dizendo amém. No documento, no contrato diz que Cristo levou sobre si todas as minhas enfermidades e sobre as pisaduras dele eu fui sarado. No documento diz que eu sou herdeiro dele, que eu sou filho dele. Tudo que é dele é meu. E eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Para esse documento eu digo amém. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, cartório. Mas há uma segunda ilustração também, que nos ajuda a lembrar da importância de dizer amém. Que é o carteiro. Quem já recebeu um carteiro na sua casa? Se bem que hoje em dia é de raro, né? Sim, você recebe um carteiro. Só que hoje é o Sedex, que traz uma encomenda do Mercado Livre, da Amazon, do AliExpress. E hoje, com a facilidade de comprar pela internet, tu pede hoje e chega amanhã, chega depois. Aí você recebe uma encomenda. Nunca se recebeu tanta encomenda como hoje. É verdade ou não é, meus irmãos? Aí quando o carteiro chega na sua casa, você tem que assinar um recibo, um documento, dizendo, isso é meu. Aí você assina e toma posse daquele pacote. Presta atenção. Quando você diz amém, você está assinando o recibo dizendo, isso é para a minha vida, eu recebo isso. Quando você ouve a palavra de Deus e o pregador te lembra uma das promessas, você diz amém, você está dizendo, esse pacote é para mim, eu assino aqui, pode me dar. Isso é meu, eu recebo isso. Quem está compreendendo, irmãos? E quando você assina aquilo e diz eu recebo, aquilo passa a governar a sua vida. Aquilo passa a controlar a sua vida. Por isso, se você hoje tem, por exemplo, um sintoma de uma enfermidade no seu corpo, e você fica toda hora falando daquele sintoma, falando daquela enfermidade, você está recebendo aquilo. Você está apropriando daquilo. A minha doença, a minha dor, a minha isso, a minha aquilo. No mundo espiritual você está assinando algo que não é legítimo no seu corpo, que tem que ser rejeitado. Amém? Que tem que ser mandado embora em nome de Jesus. Então você fala, eu rejeito isso, eu não autentico isso, eu não assino isso. O diabo pode voltar com isso para o quinto dos infernos, porque isso não é para a minha vida. Essa depressão não é para mim. Essa perturbação não é para mim, essa ansiedade não é para mim, essa separação não é para mim, essa falência não é para mim, eu não assino isso não aceito isso. Eu não aceito isso na minha vida. Você tem que aprender a falar, tem que aprender a declarar. Porque se por um lado a gente diz amém para as promessas de Deus, por outro lado eu digo, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito, meu Deus. Mas eu pergunto a você, quem fala? Ninguém fala. São poucos que falam. Poucos. Não são todos que na hora lembram de falar, esquecem das promessas de Deus. Então a partir de hoje, irmãos, em nome de Jesus, você vai dizer amém para aquilo que Deus enviar para você, para a palavra que Ele mandar para você, quando alguém for orar por você, quando alguém for liberar uma palavra do céu para você, e você vai dizer, eu não recebo, eu não aceito, eu não assino, eu não autentico essas circunstâncias negativas, porque não estão em linha com as promessas de Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Percebe? Cartório e carteira. Mas eu quero dizer para você que tem pessoas que, antes de começar o ano, elas já estão aceitando o recibo do diabo, dizendo, esse vai ser o pior ano. Esse ano vai ser um ano de muita crise, esse ano vai ser muito difícil, gente. E começa falando um para o outro. Sabia que tem gente assim? O ano mal começou e ela já está profetizando um ano ruim. Como é que pode um negócio desse? Começa a falar das crises, das lutas, das escassez da vida. Mas eu quero dizer para você que esse ano vai ser o melhor ano da sua vida. Esse ano vai ser um ano que você vai vender mais, vai prosperar mais. É o ano da aceleração, é o ano de bênção abundante, é o ano de portas abertas. Esse ano você vai ficar rico, rico da graça de Deus,
do amor de Deus. E materialmente também. Pronto. Você está entendendo? Ano de prosperidade. É isso aí, gente. Alguém está falando assim, pastor, mas esse negócio de ficar falando amém para qualquer coisa aí, e que não acontecer. Pois é, não fala amém aqui, mas fala amém para as tragédias que estão lá fora. Vai morrer, vai acontecer, vai acabar, vai ter falência. E a gente repete as coisas ruins, em vez de repetir as promessas de Deus. Entende isso, irmãos? Vamos mudar essa chave. Nós somos crentes. Crentes são aqueles que creem até debaixo d'água. Crê quando tudo dá certo, crê quando tudo dá errado, mas não perde a fé, não perde a esperança. Amém? Então, nós dizemos amém. Amém. Assinamos o recibo, autenticamos a promessa de Deus. E dizemos amém quando? Amém nas orações. Quando alguém for orar por você, diga amém, 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 amém. A palavra diz em Mateus 18:19, ainda vos digo, se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será o quê? Feito por meu Pai que estás no céu. Ou seja, quando alguém ora por nós, a gente tem que dizer amém. Isso é muito poderoso. Um grupo de irmãos foram visitar uma irmã que estava doente. E um dos irmãos começou a orar por ela. E aquele irmão começou a orar assim, Senhor, nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso. Aí o que ela falava? Amém. Nós cremos que para o Senhor não é impossível. Ela, cheia de fé, falava amém. Senhor, nós sabemos que tu podes curar a tua serva. E ela dizia novamente, amém. Mas aí o irmão no final falou assim, mas Senhor, se não for a tua vontade curá-la, que o Senhor tome-a para ti em paz. Aí ela, não, isso não. Ela deu um negócio na garganta, falou não. Por quê? Se ela falasse amém, aquilo poderia acontecer. Então, tem gente que não recebe porque não diz amém na hora da oração. Entende o que eu estou dizendo? Irmãos, não é exagero. A prova disso é tudo que eu falei até agora para você. Se depois de tudo que você ouviu, você ainda achar que é exagero falar amém e não falar amém, aí você está com alguma dislexia mental, tem que procurar um psicólogo, porque você não está entendendo. Tem que falar amém. Você entende? Está aqui. Promessa está pairando. Eu digo amém e pego ela. Agora, tem aqueles que falam amém na hora errada. Estão desligados na hora da oração e falam amém quando não tem que falar. É igual aquele irmão. Estava lá na igreja, o pastor estava orando. Aí o pastor estava orando, Senhor, graças te damos pela vida que o Senhor nos dá. Amém. O Senhor nos dá força para vencer o mal. Tu sabes, Senhor, que o diabo que quer nos destruir e nos ver caído na lama, envolvido pelo pecado. Ó, irmão, amém. Na hora de falar, não falar amém, ele falou amém. Entendeu? Tem gente que erra os momentos de falar amém. Não é verdade? Mas a verdade é que nós temos que sempre declarar essa palavra. Ensina seus filhos em casa. Ensina as crianças. Ensinar o menino no caminho que ele deve andar para quando crescer não desviar dele. Ensina o menino. Faz uma oração com a sua família, com seus filhos. Ensina eles a falarem amém. Isso é muito poderoso. Quando é que eu tenho que dizer amém? Quando a palavra estiver sendo pregada. A palavra diz que assim como a chuva rega a terra e não volta para o céu, sem cumprir o propósito para o qual ela foi determinada, a palavra diz, assim será toda palavra que sair da boca do Senhor. Ela não voltará para ele o quê? Vazia. Por que a palavra não volta vazia? Porque quando a palavra é liberada, ela fica procurando alguém. Ela fica procurando alguém. Quando ela acha esse alguém, essa palavra traz essa pessoa. Por isso que a palavra não volta vazia. E quem é essa pessoa? Quem diz amém. Então aquilo se torna uma realidade espiritual na nossa vida. Amém, meus irmãos? Então fique atento às palavras que estão sendo liberadas, para que aquela palavra se torne real no seu coração. Terceiro e último lugar, quando é que eu tenho que dizer amém? Quando eu oro com alguém, quando eu ouço a pregação, mas também
Quando algum pastor, algum líder, alguém que está sendo usado por Deus para liberar uma palavra sobre a minha vida naquele momento, eu digo amém. Percebe? Por quê? Muitas vezes, a palavra diz em 2 Crônicas 20:20, o pastor Almir falou isso aqui há pouco: crede no Senhor vosso Deus e estareis o quê, meus irmãos? Seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, quem é o profeta? É aquele que fala da parte de Deus. No momento da escassez, da crise, Deus usa o profeta para falar de abundância, de prosperidade. Aí você recebe aquela palavra e sai daqui desafiado a viver pela fé e acreditar que o teu negócio vai prosperar, que a crise não vai te alcançar, que você vai viver um ano excelente num tempo de escassez. Quem está compreendendo? Aí você chega com uma enfermidade e Deus usa um pastor ou alguém para liberar uma palavra de cura sobre você, para falar para você não desanimar, para você crer, dizendo que não é o fim, que o Senhor é o remédio da sua vida, Ele é o médico dos médicos, Ele opera sem precisar fazer cirurgia. Aí você diz amém, porque você crê nessa palavra de cura. Quem está compreendendo, irmãos? Aí você está vivendo uma crise no seu casamento, a ponto de separar, a ponto de entrar com o divórcio. Aí você ouve o pastor, ou um líder, ou alguém dizendo: sua família é um projeto de Deus, sua família não vai fracassar, Deus uniu vocês, Deus tem um propósito na vida de vocês. Aí você fala amém. Quem está compreendendo, irmãos? Aí você chega e o teu ministério talvez não está lá essas coisas. Você está pensando em entregar a liderança da célula, você está pensando em desistir de tudo. Aí o pastor fala assim: olha, não foi você que escolheu, foi Deus que te escolheu. E Ele te escolheu para você dar fruto. Sua célula vai frutificar, sua célula vai multiplicar, você vai crescer, você vai avançar no ministério. Aí você diz amém. Uma igreja forte é uma igreja que diz amém. Quando o pastor fala assim: irmãos, vamos levar 100 pessoas para o encontro com Deus. Irmãos, vamos batizar 100 vidas. Irmãos, vamos quebrar essas paredes e ampliar esse espaço, botar um ar-condicionado, um elevador ali, escada rolante, para receber essas vidas. A igreja diz amém. Quando a igreja diz amém, irmãos, é algo muito poderoso. Porque Deus está usando o pastor, está usando o líder para te desafiar, para te motivar, para gerar fé no seu coração. E se você não disser amém na hora que tem que dizer, você deixa passar a oportunidade. Quem entende o que eu estou dizendo? Então, a partir de hoje aqui eu concluo: nunca mais deixe de falar amém. Nunca mais deixe de falar quando tem que ser dito. Nunca mais. Não perca nenhuma oportunidade disso. E outra coisa: nunca mais diga eu não tenho. Nunca mais diga eu não consigo, eu não posso. Porque a promessa de Deus em Filipenses 4:13 é: tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou repetir: nunca mais diga eu não posso, porque a palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. Nunca mais diga eu não tenho, porque Filipenses 4:19 diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Nunca mais diga tenho medo, porque 2 Timóteo 1:17 diz: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nunca mais diga tenho dúvida, não tenho fé, porque Romanos 12:3 diz: a medida da fé Deus repartiu a cada um. Nunca mais diga eu sou fraco, porque Salmos 27 diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Diga ao fraco: eu sou forte. Nunca mais diga eu tenho medo do diabo, porque 1 João capítulo 4 diz: maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Nunca mais diga estou derrotado, porque 2 Coríntios 2:14 diz: em Cristo Jesus, o Senhor me conduz sempre em triunfo. Nunca mais diga não tenho sabedoria, porque 1 Coríntios 1:30 diz: Cristo Jesus se tornou da parte de Deus sabedoria para mim. Nunca mais diga estou doente, porque Isaías 53:5 diz: pelas suas pisaduras eu fui sarado.
Nunca mais diga eu estou preocupado e frustrado, porque 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. Nunca mais diga estou preso, porque 2 Coríntios 3,17 diz: onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E para terminar, nunca mais diga estou condenado, porque Romanos 8,1 diz: já agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga amém. Fica de pé no seu lugar, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus.